Buenas, tudo bem? Em tempos de pandemia, quarentena, a gente precisa falar exatamente sobre esses assuntos, né? Mas não vou falar dessa que estamos vivendo, ou que já vivemos, se tu tá assistindo esse vídeo numa época que já passou esse assunto todo. Mesmo assim, eu quero trazer história, independente de quando tu estiver assistindo. Se não, se tu tá assistindo agora, quando eu tô postando isso, né, no momento que tudo isso tá acontecendo, afinal de contas agora não adianta tu passar dica de Londres, dica de passeio, porque não é o momento para passear por Londres, tem muita coisa fechada, né? Já falei sobre isso lá no meu site, no meu Instagram também bastante, então não vou falar disso aqui. Como eu já falei, quero falar de história. Sempre é interessante a gente olhar para a história, né? Quando tem esses grandes acontecimentos. E esse é mais um caso, eu quero trazer mais história nesse canal, como eu já falei outras vezes por aqui também. Tem uma playlist de história britânica, inclusive, para tu assistir. Tem até um vídeo que eu já fiz sobre o grande incêndio de 1666, um evento que eu até falo bastante no tour dos pubs que eu faço aqui em Londres. Mas eu quero falar hoje sobre um evento que rolou um ano antes, em 1665, que foi a Grande Peste de Londres. 2 anos bem turbulentos aí para a cidade, né? Um grande desafio para o rei da época, o Charles II. Naquela época, na Grande Peste, morreram 100 mil pessoas, aproximadamente 100 mil pessoas. O número preciso, o número exato é 68 mil e uns quebradinhos ali, mas se supõe que tenha sido um total de 100 mil pessoas, que é o equivalente a 20% da população de Londres naquela época, 360 quase, né? 350 e poucos anos atrás. Lembrando que eu ia falar? Lembrando, mas eu mesmo esqueci. Que bonito, né? Já vai fazer mais sentido porque que o número oficial é 1, porque que estima-se que tenha sido muito mais, tá? Mas eu vou te explicar mais no decorrer desse vídeo, então fica comigo. Esses vídeos de história são mais tranquilos, né? Mais uma conversa, então pega a pipoca e assiste. Bom, foi 1 ano e meio que durou esse negócio, foram 18 meses de peste, matando gente. Tinha épocas que eram milhares de pessoas que morriam numa semana, sabe, em questão de uma semana. A causa disso era a picada de uma pulga de rato que estava carregando a bactéria, né? A cidade, Londres naquela época era muito suja, mas assim, não eram sujeirinhas, sabe, esse negócio de ali tem uns lixo na rua. Não. Era assim, com muitas sujeiras. Tinha um animal que morria na rua, o animal já ficava lá pela rua mesmo, ninguém fazia questão de levar ele para um lugar próprio para isso. Eita cidade que tem sirene, né, mas olha, eu fico bem louco, é difícil gravar nesses dias. Trilha sonora de Londres. Mas aí também, claro, tinha os próprios fluidos, os excrementos, né, que também tinham que ter algum destino. Às vezes o destino era a própria rua, quando não, é claro, o rio. E o Londres também era amuralhada, né? Até hoje dá pra ver um pedacinho da London Wall, né? A muralha de Londres. Então as pessoas pegavam esses lixos, tudo que tinha de porcaria, e jogavam lá pra fora da muralha de Londres. Só que a cidade já estava crescendo muito, era muita gente morando, né? Então já não tinha uma capacidade, tinha que ser criado um sistema para limpar a cidade. Só que era uma festa pros ratos, né? Eles adoravam Londres, assim, era uma população gigante. Hoje ainda tem, né? Cerca de 500 mil de ratos, mas não é uma coisa de se ver e não é uma coisa que eles também fossem contaminados como era naquele período. Até porque não era só pela pulga do rato, né? Como eu falei, essa era a principal forma de transmissão, de contágio, mas daí se tu espirrava, tu tossia, né? Pegava gotículas de uma pessoa contaminada, pessoa familiar, né, como que a gente já vê, a pessoa também se contaminava e aí já euras. Esse evento todo é chamado de segunda pandemia, né, que foi um troço que rolou, realmente foi mundial, especialmente na Europa e na Ásia, assim, né. Lá no começo, inclusive em 1369, 300 anos antes ainda da Grande Peste, Londres também foi atingida e 20% das pessoas já morreram naquela época, lá no século XIV. Daquela época até 1665, na Grande Peste, só teve 4 anos que Londres não registrou mortes por causa de uma peste dessa maneira. Então, em 1563 chegou a ter 1000 mortos por semana. Também era uma época que era uma desgraça ser pobre, né? Porque, claro, os ricos tinham para onde correr, literalmente, né? A gente também já vai falar mais sobre isso. Mas tiveram pequenas epidemias, né? Em 1603, 30 mil pessoas morreram. Em 1625, 35 mil pessoas morreram. Mas nada como 1665, quando 100 mil pessoas morreram, né? Então,
Era um período bem, bem diferente. E a questão hoje, eu falei o que é, como era o contágio, só que naquela época ninguém sabia como era. A gente é muito privilegiado ainda por cima, né, de ter tecnologia, de ter a ciência do nosso lado, que em questão de dias a gente tem conhecimento do que está causando, apesar de ainda terem muitas coisas que precisam de resposta, né? As respostas surgem muito mais rapidamente, né? E só se descobriu o que era, na verdade, em 1894, que era essa bactéria, né, Yersinia pestis, que ela é chamada, e foi confirmada por DNA em 2016, mas só foi, né, descoberto 1894, são 230 anos depois do negócio acontecer que se descobriu o que era com precisão, né? E ela atingia, como eu falei, principalmente os mais pobres, que é quem estava no meio desse lamaçal das pessoas que também se obrigavam a sair de casa e trabalhar, sapateiros, relojeiros, seja o que for, porque senão os ricos não tinham essas coisas também, né? E o que eles faziam então? Primeiro que se eles tivessem que estar em Londres, eles usavam duas formas de transporte diferentes. Uma delas era a Hackney Carriage, que era como se fosse a parte de trás de um táxi. Inclusive o nome dos táxis, até hoje o nome formal seria Hackney Carriage, por causa disso, né? Originalmente era isso, era essa carruagem, era fechadinha e tal. E segundo tipo era as chamadas sedan chairs, que eram cadeiras, era uma cabine de madeira com uns pedaços de pau que tinha gente te carregando, né? Então atrás e na frente, e a pessoa te levava, então eles pisavam no barro, no lamaçal, e não tu. Ó, a sirene, a trilha sonora de Londres, que é sirene o tempo todo, e essa fazer bastante coisa. Em 1663 teve um outbreak, né, se espalhou bastante a doença em Amsterdã e em Hamburgo. Até os navios que vinham para cá também ficavam em quarentena um pouquinho nos portos. Primeiro era 30 dias, aí depois se estendeu para 40 dias, que é a origem do nome quarentena em italiano, inclusive. Fica aí uma curiosidade. Muita gente, inclusive naquela época, né, não sabendo como ela começava, de onde ela vinha, só se sabiam que transmitia, né? Então muita gente achava que ela era transmitida pelo ar. E aí eles faziam o quê? Queimavam coisas, faziam fogueiras, às vezes até queimavam casas para queimar o ar, né? Queimar o ar é ótimo, né? Mas incineravam coisas para poder purificar o ar, na visão deles, né? Inclusive depois que a peste terminou, já em 1666, o rei Charles II publicou uma série de medidas de prevenção à peste para que ela não retornasse, e uma delas, medida número 6, fala disso. É uma outra coisa que não está nas medidas, mas que é curioso, que as crianças fumavam, porque elas acreditavam, né, as pessoas, os adultos, claro, acreditavam que aquilo ajudasse também a purificar por dentro. Outra coisa também até que eles faziam por isso era pegar uma esponja, ensopar ela num vinagre e cheirar aquela esponja com vinagre. Olha só que coisa agradável. Eu gostaria muito, porque eu gosto muito de vinagre, mas não sei se todo mundo ia curtir. A número 9 até dessas regras, dessas normas do rei é interessante, né? Que ele fala: no more ale houses be licensed than are absolutely necessary in each city. Então, não pode mais ter pubs, né? Ale houses eram pubs, né? O nome original dos pubs, que não podiam ser mais licenciados do que o absolutamente necessário para cada cidade. Eu tenho muita curiosidade em saber a quantidade que era absolutamente necessária de pubs, porque hoje, né, Londres tem seus 3.800 pubs, que eu acho que é uma quantidade absolutamente necessária mesmo. Inclusive eu tenho um guia, um e-book de pubs de Londres, e eu tenho um passeio de pubs aqui na cidade. Tu já deve saber disso, porque tu me segue, claro, há tempo já viu meus outros vídeos, né? Então é isso aí, vem fazer passeio comigo. Outra medida também que eu quero chamar a atenção é a número 11, que fala that if any house be infected, the sick person or persons be forthwith removed to the said pest house, sheds or huts for the preservation of the rest of the family. Então, se a casa for infectada, a pessoa precisa ser removida para ficar dentro daquela casa ou para alguma outra casa onde ela possa ficar ali para preservação do restante da família. Ou seja, ela vai ter que se isolar, sua bem familiar de novo, né? Século 17 isso daqui. Ela tinha que se isolar do restante da família. Porém, pode ser que ela não conseguisse, né? E mesmo assim, olha o que eles faziam na continuação do número 11. And that such house be shut up for 40 days and have a red cross and Lord have mercy upon us in capital letters affixed on the door. Então, a casa era fechada por 40 dias, a famosa quarentena, né? E aí pintada uma cruz vermelha na porta para que as pessoas soubessem que aquela casa estava passando por essa situação, né? Então não se aproximavam da casa.
escreviam essa frase, né? Então, Lord, have mercy upon us. Então, Deus tenha piedade de nós, o Senhor tenha piedade de nós, né? E daí continua, and warders appointed as well to find them necessaries as to keep them from conversing with the sound. Então, eram pessoas que ficavam de guarda para essas pessoas não saírem. Então o que acontecia, né? Eles se isolavam, porém lá dentro eles tinham contato um com o outro, se contaminavam e a casa inteira acabava sofrendo com isso, né? Então isso era muito comum também. Naquela época também não era obrigatório reportar morte, fazer um atestado de óbito, alguma coisa do tipo, né? Então tinha uma atividade que era chamado Searchers of the Death, que eram os procuradores da morte, né? Era que baita nome, né? Mas essas pessoas eles iam na rua para ver quem tinha morrido, a causa da morte, estipular a causa da morte, e cobravam da família um valor específico para aquela atividade então que eles faziam, né? Só que algumas famílias pediam para que esse Searcher of the Death não registrasse, né, que era a peste que a pessoa tinha, porque afinal de contas, senão a casa inteira teria que ficar de quarentena, e eles não queriam isso, não queriam ficar trancafiados dentro de casa, não poder trabalhar, não, como a gente está soando familiar aí também. Então eles não faziam isso. Por isso que o número pode ser que não seja os 68.596 ali, mas sim 100 mil pessoas, né? E aí então avisava lá uma outra pessoa, que aí é quem passava recolhendo os corpos à noite, porque também tinha isso, né? As pessoas, os mortos ficavam simplesmente jogados na rua, o que atraía mais ratos, isso aumentava, então era um looping assim, enlouquecedor, né? Aí tem uma carta de um jornalista chamado Henry Mudman, que ele registra a história de uma pessoa que foi dada como morta por esses mas daí a filha dele viu ele, levou pra casa e ele acordou, pediu uma cerveja porque ele tava com frio, vai entender, e aí no domingo ele foi pra igreja lá pra agradecer por ter sido salvo. Então as pessoas na verdade não, elas ignoravam isso, né? Elas não levavam muito a sério esse troço, assim, ninguém tem certeza disso aí, tá? Isso aí é um troço da natureza, nem vamos dar muita bola. Então elas eram trancafiadas em casa mesmo, né? Deixadas de quarentena, e aí teve até casos de motins para liberar essas pessoas que estavam lá presas, especialmente no começo, né? Antes da regra ter sido publicada, inclusive, pelo rei. Aí tem até um inquérito que foi foi criado na corte, com a presença do rei, inclusive, dizendo o seguinte, that the house shut up as suspected to be infected with the plague, and a cross and paper fixed on the door, and that the said cross and paper were taken off, and the door opened in a riotous manner, and the people of the house permitted to go abroad into the street promiscuously with others. Is this day ordered that the Lord Chief Justice of His Majesty's Bench and other His Majesty's Justice, blá blá blá, que são para investigar o fulaninho. Então é isso, né? Que a casa foi fechada com suspeita de estar infectada pela praga, pela peste, e uma cruz e o papel foram colocados, como foi a regra do rei mais tarde, e aí a cruz e o papel foram retirados, a porta aberta, e de uma maneira, tipo de um motim, as pessoas foram liberadas para ir de forma promiscuosa com os outros. Então eles abriram um inquérito para investigar o que aconteceu, por que isso foi liberado de acontecer. Uma carta também foi mandada de um cara chamado Thomas Povin para um político da época, dizendo: There having died more than 300 in Brentford and Isleworth, and death is now become so familiar, and the people so insensible of danger that they look upon such as provide for the public safety as tyrants and oppressors. Então é isso, né? Que morreram mais de 300 pessoas ali naqueles lugares, e as pessoas são tão insensíveis da morte que eles olham para elas como se fossem tiranos ou opressores, né? E depois no final é muito interessante que ele fala: whilst neither the richer sort will be brought to contribute, nor the manner to submit, though to their own apparent good and preservation. Então, os ricos também não dão a mínima para isso, e eles não contribuem em nada a não ser para se preservar a si mesmo. Então é isso, né? Então, os mais ricos naquela época, né, eles tinham casa no interior do país também, né? Então eles podiam ir para lá. O próprio rei também, o Charles II, ele fez isso, né? Ele saiu daqui, foi para uma cidade no interior, depois foi para outra, foi para Oxford, e aí só no começo, então, de 1666, em fevereiro do ano seguinte, é que ele retorna para Londres, e aí é que as pessoas veem que é seguro estar em Londres, né? É aquela coisa, né? Se o rei tá aqui, então a gente também pode estar, e aí que todo mundo volta, né? Mas só um outro registro também, que depois que muita gente saiu da cidade, muitos negócios foram fechados,
porque as pessoas, né, não tinham clientes, né, então por isso tiveram que fechar, inclusive pubs, pra tu ter uma ideia, o que, tá vendo, sou bem familiar de novo, né, e quando o pub fecha é sinal que a coisa é séria, né, então vamos levar a sério essa porra. E aí tem até uns registros de um cara chamado Daniel Defoe, que é o autor do Robinson Crusoe, né, a história. Então ele é inglês, ele era criança, tinha tipo 6 anos de idade quando ele escreveu, quando estava acontecendo a peste, mas ele fala que nos registros, né, que não se via nada além de carroças com bens, mulheres, serviçais, crianças, carruagens cheias de pessoas do melhor tipo, os ricos, né, e cavaleiros cuidando deles e todos fugindo. Então esse é o momento onde todo mundo foge e aí só quem fica aqui na cidade arcando com tudo isso, vivendo tudo isso, eram realmente os mais pobres daquele período, né? Então em fevereiro tudo passa, em fevereiro de 1666, e aí chega o mês de setembro, e o que acontece? O grande incêndio de Londres chega na cidade e deixa quase 100 mil pessoas desabrigadas. Olha só que época para se viver, né? Então a gente vive uma pandemia, porém bem diferente daquele período, mas os cuidados permanecem os mesmos, não é mesmo? Um aprendizado a gente vai ter, né? Então é isso, esse é o vídeo de história desta vez. Temos uma playlist, né? Vamos só lembrar de vídeos de história aqui no canal também. Nesse período, lembrando, né, como a gente não tem por que eu estar dando dica do que fazer em Londres e etc, né? Então vamos dar uma segurada nisso. Eu vou estar trazendo mais vídeos de história por aqui também e falar mais disso de história lá no Instagram também, tá? Mas daqui a pouco tem vários outros vídeos com dicas de turismo aqui. Tem inclusive uma playlist também, né, Turismo em Londres, onde tem só dicas de turismo. Afinal, já começa a programar tua viagem, papapá, porque daqui a pouquinho tá tudo certo, tá bom? Então tá, então até o próximo vídeo, seja de história, seja do que for, ou de um tour aqui comigo na cidade, onde eu te conto histórias pessoalmente. Valeu, até a próxima, tchau. Mas eu falo.